E hoje o bate-papo vai ser com o Dr. Luiz Fernando Tickler Vieira. Dr. Luiz Fernando é membro titular da SBOT, membro da ABOM, é coordenador do Comitê de Doenças Osteometabólicas da ABOM e é o coordenador do serviço de FLS, o Revita, do governo do estado de Rondônia. Tudo bem, Tickler? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. E, Tickler, então, uma das coisas que a gente vai começar a conversar é a nossa população está envelhecendo. Sim. E junto com ela tem aumentado o risco de fraturas e a gente tem ouvido falar muito de FLS, muito de programas que têm buscado diminuir esse risco. O que é um FLS? Veja bem, o FLS, para a gente começar, é uma abreviação de uma sigla em inglês, né, de um nome em inglês chamado Fracture Liaison Service, que a melhor tradução seria um serviço de ligação de fraturas ou um serviço de coordenação de fraturas. Sim. O que seria isso? Né? Seria um ambiente favorável onde você consegue receber esse paciente e, segundo os critérios da EOF, né, você vai primeiro identificar esse paciente, qual é esse paciente que tem essa fratura por fragilidade, e tentar capturar ele aonde for possível, né, da melhor forma possível, ou numa enfermaria, ou ambulatorial, vamos dizer, o quanto mais pacientes você conseguir captar é melhor. Você vai investigar nesse paciente causas secundárias de osteoporose. Então, nessa investigação, você vai fazer pelo menos um screening laboratorial para afastar causas secundárias. Você vai fazer um raio-x de coluna, tóraco-lombar, a perfil, que é muito importante, né? A gente tem visto isso no congresso aqui, como é importante a gente, que a fratura de coluna é a fratura mais difícil. Subdiagnosticadas, né? E você vai fazer uma densitometria óssea também, dentro das possibilidades, né? Para você poder investigar esse paciente e afastar causas secundárias, como eu falei. Aí você vai tratar esse paciente de acordo com as diretrizes internacionais, né? De acordo... Normalmente os pacientes que estão no FLS são pacientes ou de alto risco ou muito alto risco. Entendi. Né? Porque é um paciente que já fraturou. Pelo que eu entendi, o FLS, então, seria um serviço coordenado. Eu tenho a entrada desse paciente pela porta de emergência, né? Isso. E esse paciente, ele vai seguir um fluxo que já vem determinado. Seria isso? Exatamente. E você pode capturar esse paciente na enfermaria também. Sim. Ele não precisa vir até você pode ir atrás dele lá, né? Vamos dizer que seria o FLS mais simples, você ia fazer uma investigação de fratura de quadril na enfermaria, né? Sim. A gente não pode esquecer, além de tratar esse paciente, a gente tem que acompanhar esse paciente, né? Porque já foi mais comprovado que se você identificar esse paciente, se você investigar a causa secundária, se você tratar e não acompanhar esse paciente, você não vai ter sucesso no teu FLS, né? Eu vi um trabalho que estava demonstrando, né, que 80% dos pacientes com fraturas do quadril, eles recebem alta sem acompanhamento depois para doença prévia. Você acha que o FLS, ele consegue mudar esse número? A intenção é essa, né? Que a gente consiga conscientizar principalmente os ortopedistas, porque esse paciente fraturado está na mão do ortopedista, né? Que ele precisa tratar a causa primordial, vamos dizer, primária dessa doença, né? E não só operar o paciente e mandar o paciente para casa, né? Sim. Então isso é importante. E ele é formado apenas por ortopedistas ou não? Não. O FLS, ele pode ser, inclusive o programa, né, do FLS é uma equipe multidisciplinar, né? Você tem que ter vários médicos para acompanhar, de preferência que você tenha médicos que de outras especialidades também, né? Que são muito importantes, os geriatras, os endócrinos, né, os ginecologistas, né? E assim por diante, nefrologistas e tudo mais, né? Que fazem parte dessa equipe para tratar esse paciente, que é um paciente que normalmente tem várias comorbidades associadas, né? Sim. E hoje aqui no Brasil, né, Luiz, a gente tem visto um gap muito grande entre receber o paciente, tratar e acompanhar o paciente, seja ele no SUS, né, no público, no sistema público de saúde, quanto também no particular. O FLS, ele pode ser feito de forma, né, gratuita ou é só mesmo no suplementar? Não, ele pode ser das duas formas, né? Existem FLS de todas as categorias, né? Pode ser ouro, prata, bronze, tanto no serviço público, pelo SUS, e no serviço privado, vamos dizer, nos planos de saúde, né? Ah, sim. E isso é interessante que isso seja divulgado cada vez mais para que esse serviço se organize de uma forma semelhante a um FLS. E né? como está a expansão? Como está o surgimento desses serviços aqui no Brasil? O que você tem acompanhado? Olha, pelo que a gente tem visto, graças à nossa sociedade, né, de ortopedia e traumatologia e à Associação Brasileira de Osteometabolismo, o Brasil é o país que mais expandiu o número de FLS no ano passado, no mundo todo.
O Brasil está em plena expansão. Né? Eu acredito que isso... Que bom, uma boa notícia, né? Boa notícia. E me fala, assim, resumindo, por que então eu devo mandar o meu paciente para um FLS? Eu atendi um paciente, foi feita uma cirurgia, por que então eu devo mandar para um FLS? Tem comprovação de que ele realmente pode me ajudar a reduzir o risco de novas fraturas? Como que tem sido esse trabalho? O FLS, além dele ser custo efetivo, né, que é barato, vamos dizer, fazer isso, a maioria dos serviços já apresenta os exames e a medicação que é necessário para esse paciente, e a gente tem certeza que a gente diminui muito a incidência de refratura. Essa é a intenção, né? Isso a gente tem visto até mundo afora, né, em vários países, né, demonstrando então a eficácia desse serviço. E caso quem estiver nos assistindo tenha interesse em saber mais sobre o FLS ou quiser criar um FLS, quais são as orientações, aonde ele deve procurar? Como você me orienta? A princípio, como existe esse programa do Capture the Fracture, né, da IOF, então, mandando um e-mail, uma comunicação que existe no próprio site da IOF, entrando em contato com as pessoas responsáveis, que aqui na América Latina é a Mônica Calo, né, mandando um e-mail dizendo que tem interesse, e ela vai direcionar esse conhecimento todo para que seja feito. Então é isso. Eu acho que é muito importante, cada vez mais nós como médicos, né, procurar fazer esse tratamento multidisciplinar, acolher o paciente e acompanhar o paciente, né, Luiz? Não cabe mais a nós, ortopedistas, apenas o procedimento cirúrgico, mas nós temos que ter essa responsabilidade de estar encaminhando o paciente para serviços onde ele vai ter uma continuidade do tratamento, né? Com certeza. Com isso, vou diminuir riscos de fraturas, diminuir morbimortalidade. Né? Acho que vale a pena lembrar até, hoje, pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, se você atender um paciente com fragilidade óssea, operar esse paciente e não investigar e não tratar a causa básica, você já pode estar fazendo uma infração ética. Uma infração ética. Então, é uma questão de lei, de legalização, e como também da nossa própria consciência de saber que nós estamos oferecendo o melhor para o nosso paciente, né? Com certeza. Muito obrigada, Eu que agradeço. Foi um prazer.